Então, hoje nós damos sequência em nossos devocionais, né? Mais uma vez, temos aí, ao longo de todo esse tempo, desse percurso, aprendido mais, entendido mais acerca do mover de Deus, né? No passado, a forma como realmente o Senhor trabalhou e tem trabalhado na igreja, formando a igreja de uma maneira muito especial, né? Nós vemos aqui em Atos eventos sensacionais, coisas que realmente nos fazem refletir acerca de como a história do mundo, a história da humanidade, a história da civilização, ela de alguma forma ela se choca com a história da igreja, né? E nós vemos sempre a mão de Deus agindo, cuidando de sua igreja, tratando realmente dos seus filhos, né? Cuidando dos seus missionários, de seus apóstolos, daqueles que buscam a Cristo verdadeiramente, né? Então, nosso texto de hoje aqui, em Atos 19, nos versos 21 e 22, diz o seguinte: Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, uma passagem bastante breve, né, bastante curta, nós vemos aqui, realmente relata com alguns detalhes qual era a situação de Paulo naquele momento, né? Antes de tudo isso aqui, antes dessa passagem, nós tivemos aquele alvoroço em Éfeso, né? Podemos dizer dessa forma assim. A forma como as coisas aconteceram em Éfeso foi algo realmente muito grandioso da parte de Deus, a forma como o Espírito Santo atingiu o coração de alguns homens, né? Isso causa revolta por parte de outros, obviamente. A igreja sempre é perseguida, né? Mas de fato nós vemos, né, olhando ali um pouquinho antes desses versos aqui, né, é dito que realmente a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Isso está lá no verso 20, imediatamente antes dessa nossa passagem, né? Então, de fato, o Senhor ele estava operando naquele local, estava realizando uma obra grandiosa por meio de seus servos, por meio desses missionários, desses homens de Deus que estavam sendo a boca de Deus ali, levando a palavra adiante, enfrentando as dificuldades, essas opiniões adversas, muitas vezes de forma caluniosa, né? Enfrentavam a violência também. Então, não era uma trajetória simples, não era algo fácil realmente, mas Deus estava sustentando os seus e a sua palavra estava sendo propagada, né, por toda aquela região. O que nós vemos aqui no verso 21 e 22, nada mais é do que Paulo fazendo um planejamento acerca daquilo que ele faria na sequência, né? Nós vemos realmente que após tudo aquilo que havia passado, Paulo como que, digamos assim, né, de maneira hipotética, ele senta e pensa acerca do futuro, né, acerca daquilo que já havia passado ali imediatamente e do que realmente Deus reservava para o seu ministério aqui, quais seriam os próximos passos que ele tomaria, né? E nós vemos aqui que Paulo ele é bastante categórico, né, no sentido que ele coloca alguns detalhes aqui neste planejamento, digamos assim, né? Primeiro, né, ele tinha a intenção de ir a Jerusalém, não sem antes passar pela Macedônia e a Caia, né? E também ele demonstra aqui, né, no verso 21, né, que ele também tinha a vontade de estar em Roma, por conta de suas origens, né? E Paulo diz dessa forma aqui, nesta passagem, um versículo muito breve, né? Esse verso 21, ele compila, né? Sintetiza toda essa trajetória que Paulo pretendia fazer, e é dito aqui que Paulo resolveu estas coisas, ou planejou, ou colocou isso, de certa forma, como um objetivo para si, e é dito que ele faz isso no seu espírito. Nós podemos entender essa expressão aqui como no seu coração, né? Ou realmente algo que partia da, da profundidade, né? De sua vontade, algo que realmente estava dentro de si. Paulo desejava verdadeiramente cumprir com este propósito que ele coloca aqui, né? Então, antes de chegar a Jerusalém, fazer um outro trajeto, né? Visitar Roma também, né? Isso de maneira muito enfática ele faz, né? E Lucas nos relata dessa maneira, então.
Outro ponto que nós temos que ver aqui é o fato de que Paulo ele executa isso perfeitamente. Isso acontece de fato, né? Lucas relata mais à frente aqui em Atos, né, a visita de Paulo à Macedônia, né, a visita de Paulo à Acaia, e Paulo não faz isso sem levar a palavra de Deus. Ele vai como um missionário, de fato, ele vai levar o evangelho, levar a palavra de Deus a esses povos. Então, Paulo realmente ele consegue, né, este feito de cumprir aquilo que ele havia aqui planejado anteriormente, e até que tudo isso aqui se finde, né, mais ou menos aí num período de 2 anos até ele realizar isso aqui, nesse ínterim, né, ele escreve a carta aos Romanos, ele realiza a coleta em favor dos santos em Jerusalém, né? Então, tem uma série de coisas que acontecem neste período, né, entre a finalização, né, ou a concretização daquilo que ele coloca aqui, que são fatos importantíssimos para a Igreja do Senhor, né? Alguns pontos aqui principais no ministério de Paulo estão dentro, né, daquilo que ele relata que ele desejava fazer, o que estava em seu coração, né, que era seu intuito que ele coloca aqui, e que é exposto por Lucas aqui no verso 21. Então, isso é muito interessante. Paulo planeja e ele executa. Nós vemos que, de uma maneira, em suma, né, acerca de tudo isso aqui, que é o mover de Deus, basicamente, né? É realmente a providência do Senhor para com a sua igreja. Por onde aquele homem passava, ele levava a palavra de Deus. Todos os lugares pelos quais ele passou foram impactados de maneira tremenda. Nós vemos nos relatos do Novo Testamento isso de maneira muito cristalina, né? O ministério de Paulo indo Paulo indo levando este ministério da palavra do Senhor de maneira muito precisa, né? Então é assim que Deus faz, né? Ele coloca no coração do homem este planejar e executa de maneira fiel aquilo que ele havia planejado, né? E há um terceiro ponto aqui que eu diria que nos cabe dar uma olhada e pensarmos, refletirmos acerca disso, que é a questão do tempo, né? Do início ao fim dessa jornada aqui, que Paulo propõe em um versículo, né? Ou temos aqui relatado por Lucas em um versículo, né? Do início ao fim, nós temos um período de mais ou menos 2 anos. Não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que realmente em uma semana ele faz esse percurso, né? Se a gente abrir um mapa, né? Abrir o Google Maps mesmo aí, a gente consegue visualizar a distância entre um ponto e outro daqueles ali que Paulo cita, e é algo que realmente é muito complicado, né? Analisando aí as limitações de locomoção na época, é algo, uma tarefa muito difícil, muito custosa, né? E Paulo cumpre isso de uma maneira, né, realmente fiel, leva algum tempo. Isso nos faz ter a reflexão de que tudo tem o seu tempo, né? Acho que o tempo, né, enquanto algo criado, né, imaginando todo o universo, toda a realidade como algo que estava numa total desordem, né? E Deus cria todas as coisas, e o tempo é uma das coisas que Deus cria, né? Há uma coisa grandiosa no tempo, né? A gente tem que olhar para esses pontos e pensar também, né? Que há um tempo para que o trabalho seja feito, há outro tempo para que o trabalho realmente ele, ele ele possa ser frutificado, que ele se mostre concretizado, né, de uma maneira especial. Eclesiastes 3 é muito propício a nós, né, nesse momento, quando a gente vê lá que tudo tem um tempo determinado, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Há um tempo de trabalho, há um tempo de descanso, né? Há um tempo de perder, há um tempo de vencer, né? Então, Deus está conosco em todos esses momentos. Trazendo isso aqui para uma realidade da igreja primitiva, uma realidade da palavra do Senhor sendo propagada por meio daqueles homens, né? Deus esteve com seu povo em todos os momentos. A palavra vai sendo pregada, né? Conforme o tempo passa, essa palavra vai se expandindo, vai chegando mais longe. E passado o tempo, né? E as distâncias geográficas que nós temos aí, a palavra está conosco, né? Estamos aqui do outro lado do mundo, falando acerca
da obra maravilhosa de Cristo e do trabalho, né, que estes homens tiveram lá nestes séculos iniciais, um trabalho que foi ferrenho, com certeza, mas que Deus estava à frente de tudo, os capacitando, dando todas as condições necessárias, a vontade, colocando, incutindo em seus corações, em suas mentes, o desejo e a vontade de fazerem mais, porque isso tudo era para a glória do Senhor. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, meus irmãos. Eu espero que, de alguma forma, isso realmente nos traga, né, lições preciosas acerca de que o planejamento ele é interessante, de que o executar também é, mas que Deus realmente é quem executa todas essas coisas e no tempo determinado dele, né, conforme o beneplácito de sua vontade, como a palavra diz. Então, basicamente, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu desejo que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos e um grande abraço a todos.